A gente tem que lembrar que a saúde de um organismo não depende unicamente do tratamento dado a ele como indivíduo, e sim como parte de um ecossistema maior e das suas relações ecológicas, a gente chama de intraespecíficas, ou seja, entre membros de grupos que cooperam entre si e ou disputam pelos mesmos recursos e oportunidades. É assim que se formam as colônias, as sociedades. E tem também as relações ecológicas interespecíficas, que é aquela que se dá entre os membros de diferentes grupos, que são capazes de trabalhar de forma não predatória, ou seja, de forma que uns tragam benefícios aos outros. Do ponto de vista da cultura sintrópica, as formas de desarmonia são sempre vistas como alertas. São elas que apontam para um envelhecimento dos valores e da visão de mundo, né, que norteiam a missão de cada célula do organismo. E quando um grupo resgata a sua sintropia, ele termina por regular também o desenvolvimento de outras egrégoras sintrópicas. Então, cada egrégora que se recupera se torna uma semente para a formação de novas egrégoras sintrópicas. Quando um grupo reconhece que o planeta Terra é um ser vivo, né, a sua visão de mundo deixa de ser fragmentada, inorgânica, e ela passa a se adequar à lógica viva da natureza. Então, quando a ideia deixa de ser consumir, esgotar as pessoas, estas passam a florescer. E quando se investe nas pessoas e no desenvolvimento do seu ambiente de trabalho, a energia, ou melhor, a sinergia gerada nesse ambiente maximiza a qualidade dos resultados que qualquer empresa, empreendimento produz. Então, todo o funcionamento do planeta Terra, ele corresponde a de um organismo vivo, onde tudo está conectado e tudo é interdependente. Segundo essa lei universal, que parece ser o princípio da cooperação. Considerando as empresas como dotadas de vida própria, a gente logo percebe que elas também estão sujeitas a estas mesmas leis universais do universo sintrópico. E se você ou a sua organização focasse na gestão da energia humana no lugar da gestão do tempo? Nós somos como uma bateria que necessita de condições adequadas para se recarregar e mesmo para estender a sua vida útil. A qualidade da energia das pessoas físicas é a principal fonte de influência da energia das pessoas jurídicas. Nós construímos esse pequeno opúsculo ilustrando como um programa de gestão colaborativa e sintrópica pode promover um estilo de governança em consonância com um novo paradigma global, integrando ciência, espiritualidade,
ferramentas de gestão e uma série de outras coisas que se fundam na arte, na ciência da meditação. Do ponto de vista da energia empresarial, o máximo de eficácia, a gente sabe, ocorre quando os grupos conseguem trabalhar de forma sincrônica e sintrópica. Ou seja, a gestão eficaz dessa energia, que envolve as dimensões da mente, do corpo, das emoções e do espírito, né? Uma vez que a gente esteja atento a ela, né? Ou seja, começando por estar atento à nossa própria energia, né? O que acontece é que a gente começa a perceber a energia das pessoas ao nosso redor. Nessa história, nessa curta história que nós vamos apresentar a seguir, né, sobre a forma de uma parábola, eu pretendo ilustrar como atua o gestor sintrópico e quais os resultados que ele produz, né? Fazendo com que as pessoas se sintam bem com elas mesmas, bem com a organização ou a empresa onde elas trabalham e bem com todos os outros com os quais a gente mantém relações ou vínculos de qualquer natureza. Lembrando que nós não somos movidos pelas ideias. Nós somos movidos pelos sentimentos. E a vida é uma sucessão de sentimentos. Os conceitos, esses podem ser aprendidos pelas máquinas. Então, o que é importante para a gente é lembrar que se as pessoas pensam, elas pensam porque sentem, e não o contrário. Em outras palavras, são os sentimentos que acionam os pensamentos e as ações. Sentimento de unidade, sentimento de conexão, sentimento de equilíbrio, né? Esses sentimentos conferem sentido à nossa razão e faz com que ela se eleve da sua esfera de uma lógica inorgânica, que é essa lógica que rege todos os fenômenos abstratos e inanimados, para a esfera de uma lógica orgânica, dialética, contraditória e sintrópica, que é o que rege tudo aquilo que é dotado de vida, né? Quando a gente alinha a nossa razão com o coração, em suma, quando a gente alinha o conhecimento com a boa prática, a gente alcança a esfera desses sentimentos intuitivos, que é de onde emergem as verdades como uma espécie de certeza inquestionável. Assim como o planeta Terra, as instituições humanas também constituem corpos vivos que, em harmonia com o seu ambiente, crescem e se aprimoram. Era uma vez um jovem executivo que buscava a excelência em tudo o que ele fazia. Ele queria se tornar um guru do ambiente empresarial. Ele conversou com inúmeros executivos, com toda espécie de formação e background. Ele conversou com diversos sábios, com eruditos de distintas áreas e tradições. Conheceu corporações, conheceu templos longínquos na Índia, no Tibete. E foi assim que ele entrou em contato com muitos líderes aparentemente bem-sucedidos, né? Mas que faziam a organização crescer de forma predatória,
explorando os funcionários, os servidores, explorando o ambiente, explorando o seu entorno, né? Em geral, eram gestores autocráticos, práticos, realistas, orientados exclusivamente para o imediatismo do lucro fácil. E ele conheceu também muitos gestores democráticos, bonzinhos, humanos, participativos, que tinham o apoio de suas equipes, mas que pouco produziam. Mas ele percebeu que não era isso que ele procurava. Ele queria encontrar um gestor que fosse capaz de gerenciar a si mesmo e ao seu ambiente de forma integral, beneficiando igualmente a organização, os funcionários e o entorno onde a organização estava inserida. Ao visitar um monastério nos Himalaias, esse gestor conheceu um líder espiritual que era muito engajado nas atividades do mundo, nas atividades econômicas e nas atividades políticas da sua região. Era um empreendedor muito hábil e próspero que dividia o seu tempo na condução dos serviços da sua comunidade espiritual e também na condução das suas atividades econômicas. E, em geral, as pessoas gostavam não apenas de aprender com ele, mas principalmente de trabalhar para ele. Ouvia-se dizer coisas incríveis e incomuns sobre esse líder. As pessoas sob o seu comando se transformavam em grandes talentos, que produziam excelentes resultados e que logo se tornavam líderes ou novos executivos de sucesso. E ele começou, obviamente, a sentir o desejo de conhecer mais de perto esse líder, né? E ele então se pergunta se esse líder não poderia aceitar, quem sabe, os seus serviços, né? Em troca da sua orientação. Então ele buscou entrar em contato, ele foi não à empresa, mas ao templo. Ele procurou um dos membros daquela comunidade e perguntou como ele poderia contatar aquele guru. E, para sua surpresa, ele foi recebido de imediato. Daí já a primeira estranheza, né? Que tipo de líder, espiritualista ou não, se dispõe assim a dar atenção a um estranho sem nenhum protocolo? E ele foi recebido em uma sala pequena, uma sala simples, mas muito limpa, com várias plantas, flores, com um ambiente muito harmônico. E ao entrar na sala, ele viu o guru sentado em uma poltrona. E o guru, ao vê-lo, sorriu e o convidou para sentar. E logo em seguida perguntou: como posso ajudá-lo? E o jovem diz, então, que gostaria de aprender com ele sobre o seu estilo de gestão, que muito o impressionara. Quis saber se poderia realizar alguma espécie de estágio. O guru, então, cordialmente perguntou o que exatamente ele gostaria de saber. E o jovem replicou: como o senhor gerencia produtos e pessoas? Enfim, como o senhor administra toda espécie de conflito? O senhor participa da tomada de decisão do seu pessoal? E o guru, ou gestor, respondeu: eu mantenho uma reunião semanal com cada equipe, onde eu atualizo o foco no nosso programa de gestão sintrópica. E para isso, eu preparo a egrégora e entro em sintonia com os mantras da nossa corporação. Uma vez na reunião, faço a abertura, me certifico que todos estão nessa mesma sintonia
e estabeleço o processo de escuta de coração a coração, conhecido como Samvada. A partir daí, eu escuto o pessoal que relata e analisa as dificuldades encontradas, as realizações, os resultados da última semana, desde a última reunião. Em seguida, nós fazemos o Sankalpa, onde cada um assume o seu compromisso com os planos e estratégias que traçamos juntos para a próxima semana. O rapaz pergunta: pelo que soube, Sankalpa seria o nome do comprometimento com o firme propósito de realizar tudo aquilo que foi acordado. Estou certo? Perfeitamente, respondeu o gestor. Os Sankalpas são parte essencial do nosso programa. Sem ele, as reuniões perderiam todo o sentido e a objetividade. O senhor toma parte ativa do Sankalpa, comprometendo-se igualmente com a materialização dos resultados da sua equipe? De forma alguma, respondeu o guru. O meu Sankalpa consiste em emancipá-los, emancipar a equipe da necessidade de terem que contar com a minha participação e orientação. A nossa finalidade é a maximização da energia sintrópica do grupo. E esta só ocorre quando todos os membros atuam de forma espontânea, autônoma, sincrônica e sinergética. Sendo sintrópicos, nós maximizamos os nossos resultados. Entendi, disse o jovem. O senhor é totalmente orientado pelos resultados? De forma alguma, retrucou o gestor. Os resultados são obtidos por meio de pessoas. Nós temos que nos lembrar que a sintropia é máxima quando aprendemos a equilibrar as necessidades das pessoas e os resultados esperados pelas organizações. A gestão sintrópica cuida para que as pessoas se desenvolvam e aprendam a estarem satisfeitas consigo próprias. E são elas, na medida em que elas se aprimoram e se sentem mais realizadas, que otimizam os nossos resultados. Depois de parar por uns instantes, o mentor concluiu: eu vou lhe dar a oportunidade de ver por você mesmo. Você será nosso estagiário e terá a oportunidade de experimentar na prática os resultados do nosso programa de gestão sintrópica. Lembrando o nosso estagiário, né, no seu primeiro dia de estágio, o jovem é então chamado à sala do gestor, que de imediato mostra para ele um yantra conhecido com o nome de Hamsa. E ele então diz, né, que eu conservo esse quadro para me lembrar do mantra norteador da praxis sintrópica do nosso programa. Hamsa é o mantra que cuida da nossa energia interior e administra o desenvolvimento dessa energia em sinergia e sincronicidade com o grupo. Todos os dias, este mantra me recorda que eu devo cuidar e zelar pela egrégora que compõe o nosso ambiente. O jovem, então, pergunta: ajudar as pessoas a se conectarem consigo mesmos constitui uma das chaves para se alcançar a sintropia do grupo? Sim,
respondeu o gestor. Ela considera o planeta todo como um ser vivo e imita a natureza. Então pergunta o jovem, a sintropia reflete o perfeito equilíbrio entre qualidade e quantidade? Responde o gestor. Claro. O gestor permaneceu em sua poltrona, envolto em seus pensamentos, lembrando-se do tempo em que a sua empresa e o seu núcleo espiritualista desconheciam a eficiência e eficácia prática da gestão sintrópica. O jovem, então, pergunta, se é assim, o que significa ser um gestor que conhece e aplica esse conhecimento? Como o senhor descreveria o seu estilo de gestão? E o gestor então responde, eu sou um gestor sintrópico. E percebendo a perplexidade do jovem, o gestor prosseguiu. É assim que eu chamo a mim mesmo, porque me ocupo da energia que orienta todas as interações e atividades. Como um guru, eu zelo pela energia que forma a consciência do ambiente. E uma vez que essa consciência esteja bem formada e implementada, só o que me compete é cuidar da sua manutenção, o que praticamente pouco exige da minha presença física ou da minha participação. Quando as pessoas operam segundo o nosso programa, dentro de uma dada egrégora, de forma sincrônica, sinergética e sintrópica, a consciência da egrégora se manifesta, conduzindo todo o processo de forma natural e espontânea. Tudo o que necessito é de uma reunião semanal breve, que consta de 2 etapas. A primeira, para relembrarmos e aprofundarmos o nosso entendimento e exercitarmos ali no grupo, na prática, os fundamentos do programa para despertar o gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada? Pergunta o jovem, né? Sim, responde o gestor. É assim que chamo a essa consciência sintrópica e eu assumi um compromisso integral, ou seja, eu realizei um sankalpa, né, com relação a esta consciência, com relação ao gênio da lâmpada. Então, por isso, eu necessito das 24 horas do dia para viver este sankalpa, mas de poucos minutos semanais para conseguir gerir de forma sintrópica quaisquer egrégoras sobre a nossa esfera de influência. O jovem parecia incrédulo, pois ele sabia como era difícil conseguir bons resultados nos distintos grupos. Outra vez, percebendo a perplexidade do jovem, o gestor acrescenta: agora você vai iniciar a sua semana de integração e treinamento. Aqui está uma relação dos nossos gestores e das áreas pelas quais eles são responsáveis. Considerando que esse nosso diálogo já se deu de coração a coração, como samvada, considerando que você já experimentou algo da egrégora aqui formada, é hora de você compreender o nosso mantra para poder despertar o gênio da lâmpada em você. Olhe para essa lista com atenção, permita-se ao escutar a voz desse gênio em seu coração e atenda a sua orientação, decidindo-se por onde você deseja iniciar o seu treinamento. Esta primeira decisão sobre o seu aprendizado deve vir daquele lugar que melhor representa a essência mais pura do seu coração.
O gestor levantou-se da poltrona, conduziu o jovem até a porta e, olhando bem fundo dos olhos, insistiu mais uma vez naquele ponto que definia o mantra, que era a primeira chave para o sucesso do programa de gestão colaborativa e sintrópica. Com a respiração suave e tranquila, concentrado na luz, na lâmpada do seu coração, tome você mesmo a decisão que considera em sintonia com a presença do gênio em você e em todos os seres. O gestor, paradoxalmente, a um só tempo, parecia estar colaborando com ele na obtenção dos seus resultados, mas o fazia sem se envolver concretamente, porque competia a ele tomar a decisão sobre como seguir com seu aprendizado fundado nos Sankalpas e no mantra Hansa. E o gestor complementou: eu admiro o seu interesse e estou certo de que você tomará as melhores decisões. Apertou-lhe a mão e disse-lhe para voltar logo que tivesse concluído as suas conversas com os demais diretores. O jovem agradeceu e se despediu. Continuando a jornada do nosso jovem estagiário, hoje eu vou comentar um pouco sobre como ele foi aprendendo a liberar o gênio da lâmpada, como ele foi estabelecendo ou aprendendo a estabelecer os seus primeiros sankalpas. O jovem, como havia dito no episódio anterior, dirigindo-se ao primeiro diretor, ele foi muito bem recebido e este logo lhe confidencia que raramente conversava com seu superior, pois já não havia essa necessidade. Fora as reuniões semanais, eles conversavam apenas no início de algum novo projeto, ou quando iam definir alguma nova responsabilidade. Então é nessa ocasião das reuniões semanais que são renovados os Sankalpas e estabelecidos outros, também de natureza sintrópica, em consonância com os novos projetos. Sobre os Sankalpas nós já vimos nos vídeos anteriores que são esses propósitos com os quais a gente nos compromete, Então o gestor explica para o estagiário como os Sankalpas sintrópicos resumem os compromissos estabelecidos para se alcançar os novos objetivos. E eles estão sempre alinhados, como nós vimos, com o mantra Hansa, que se expressa na missão, visão e valores do grupo que procura operar de forma sintrópica. Todas as responsabilidades são bem definidas e as pessoas e os seus líderes, eles sempre sabem o que se espera deles. Isso porque o gestor sintrópico, ele age garantindo esta sintonia e sincronicidade entre todos os setores. E isso pode ser avaliado objetivamente quando a gente mede os níveis de sinergia resultante. Desse modo, explicava o diretor, sempre que ele assumia algum compromisso ou sankalpa com o que precisava ser realizado, era feita uma ata com as listas dos sankalpas, estes expressos em forma de sutras, ou seja,
pequenas expressões sintéticas que funcionam como arquivos zipados, que nunca ocupam mais do que umas poucas linhas de papel. E isso é o que deixa bem claro o que compete a cada um. E também nos possibilita avaliar o nosso progresso, porque a gente pode acompanhar isso facilmente por meio das reuniões semanais. Então, logo após a abertura e harmonização do ambiente, você passa para os sankalpas. As reuniões focam principalmente nesses objetivos maiores, que dificilmente ultrapassam o número de 5. Então, a filosofia sintrópica, retratada no gênio da lâmpada, permite o consenso em torno desses objetivos traçados em equipe, onde cada pessoa sabe desde o início o que se espera dela. Então pergunta o jovem aprendiz: nesse caso, o estabelecimento do Sankalpa significa que a pessoa se compromete igualmente com o seu processo de mudança e crescimento interior e de atendimento às suas responsabilidades? Exatamente, responde o gestor. Os padrões de desempenho, eles nos mostram não apenas o que os gestores esperam de nós, mas principalmente o que o gênio da lâmpada espera de nós para poder nos entregar os seus tesouros. Vamos dar um exemplo desse processo maiêutico orientado pelo gênio. Suponha que você tenha se comprometido a identificar e solucionar os problemas de desempenho da sua unidade. O mais comum é que você logo encontre os problemas, mas não como solucioná-los. E é aí que você começa a se descobrir como aquele que encontrou a chave para a solução de todos os problemas. Tudo depende da forma como você esfrega a lâmpada por meio do mantra Hansa, para que a lâmpada vá liberando o seu gênio. Então, ao invés de delegar a solução do problema, você o abraça com a consciência de que ele lhe foi proposto para ser solucionado por você, para o seu próprio bem e crescimento. Quando percebemos o mantra em nossa própria respiração e perguntamos com o coração a resposta para os problemas que não sabemos resolver, logo surgem em nossa mente algumas alternativas. Podia fazer isso, podia fazer aquilo. E outra vez nós nos interrogamos, nos aproximando do parto de nossas próprias soluções. Se eu fizesse A, aconteceria X. Se eu fizesse B, aconteceria Y. Se fizesse C, aconteceria Z. A sintonia com o gênio da lâmpada, por meio do mantra Hansa, vai possibilitar que nós encontremos novas pistas, exercitando-nos na arte da escuta e da meditação. E é dessa forma, aprendendo a consultar o coração e a lidar com os compromissos e os problemas que a vida nos apresenta, que nós vamos despertando o gênio da lâmpada. Quando se está inserido em uma atmosfera onde essa consciência sintrópica já esteja instalada, todo esse aprendizado se dá de forma natural. Olhando nos olhos do jovem, o gestor lhe disse: você traz em seu coração a lâmpada maravilhosa e você pode se tornar como o personagem Aladim do conto de origem árabe conhecido como Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Lembre-se disto sempre que estiver em dificuldades. Após se despedirem,
o jovem pôs-se a refletir sobre o que compreender até então da gestão sintrópica. Ela começava pelo estabelecimento, em concordância com o gestor e o seu grupo, dos sankalpas. Competia a consciência sintrópica, estimulada pela meditação no Dhyana Mantra Hansa, e em conformidade com os níveis de sinergia do grupo, definir o que é que seria considerado um bom desempenho. A gente deveria se comprometer prioritariamente com 4 ou 5 objetivos principais, descritos em poucas linhas, os quais nós deveríamos ler e reler constantemente, reservando diariamente alguns minutos para avaliar o nosso progresso no atendimento desses objetivos traçados e avaliar a nossa sintonia e em que medida nós estamos convergindo para essa consciência sintrópica que se oculta na lâmpada maravilhosa que trazemos em nossos próprios corações. Então o estagiário começa a pensar como a consciência sintrópica expressa os sentimentos intuitivos, os quais representam, em suma, a capacidade que todos podemos desenvolver de perceber as verdades e as soluções para os problemas sob a nossa responsabilidade. O nosso sentido interno de identidade individual e coletiva, que em sânscrito a gente chama de Antahkarana, ele é composto pela nossa mente, manas, pela memória, chitta, pelo ego, ahankara, pelo sentimento intuitivo, shraddha. Esse sentimento que se origina do espírito, o Atma, que representa aqui na nossa metáfora o gênio da lâmpada do coração. O jovem, ele começa a se dar conta disso. Então, com esse espírito, no dia seguinte, os jovens se dirigem à sala do terceiro diretor da sua lista. Então, logo no início da conversa, ele pergunta ao diretor: como é trabalhar com um jovem dinâmico como o gestor sintrópico? Com que frequência o vê e que tipo de ajuda recebe dele para alcançar os resultados que ele espera de você? E, em resposta, ele ouviu: raramente eu o vejo. Quase não necessito da sua ajuda. Passamos algum tempo juntos apenas quando vamos dar início a algum novo projeto que necessite da participação da minha equipe. Sim, interrompeu o jovem, é quando se estabelecem os sankalpas. Na verdade, retorna o diretor, é quando nos exercitamos na prática do Dhyana Mantra Hansa, cuidando da nossa disciplina de manutenção da consciência sintrópica que sustenta a nossa egrégora. Este seria o segundo degrau, então, dentro da trajetória para se chegar a ser um gerente sintrópico? Perfeitamente, confirma o diretor. Hoje eu uso toda a minha experiência em benefício da empresa e a minha relação com os jovens da nova geração não podia ser melhor. É como se eu estivesse vivendo uma segunda vida, como se tivesse morrido e renascido em vida. Quando o meu antigo
O diretor chegou, eu estava para ser despedido. Ele representava a aposta no novo, enquanto eu representava aquilo que necessitava ser descartado, ou talvez reciclado. Ele acreditou em mim. Desde o início, deixou bem claro o que queria e como agiria. Disse que eu poderia recuperar a minha capacidade de trabalho e alcançar níveis de excelência de desempenho, desde que aprendesse a cultivar a amizade com o gênio da lâmpada, tal como fizeram Aladim. Na verdade, esse gênio invisível é o nosso grande gestor sintrópico. Sempre que estamos trabalhando em equipe, atendendo uns aos outros, segundo as nossas atribuições, estamos, na verdade, atendendo ao gênio da lâmpada. O gestor sintrópico nada mais é que um representante seu. Então pergunto, jovem, em que consistiu o seu aprendizado e treinamento? E responde o velho gestor. Eu aprendi sobre a meditação. Em sânscrito a gente diz dhyana. A meditação se oculta, ela está definida no mantra Hansa. E eu aprendi como ela cuida naturalmente da manutenção da nossa egrégora. As reuniões onde estabelecemos os sankalpas nada mais representam que o passo inicial para o estabelecimento e manutenção da nossa egrégora, da nossa consciência sintrópica. Nós encontramos, a partir daí, a harmonia interior. Desse modo, a nossa consciência sintrópica sempre nos indica se estamos progredindo ou nos afastando dos objetivos estabelecidos. E esta consciência se manifesta de forma coletiva nestas reuniões e, consequentemente, isso nos leva a perceber de forma inequívoca quando estamos nos saindo bem. Assim que resolvi abraçar a oportunidade que me estava sendo dada, notei que uma vez que estabelecíamos os nossos sankalpas, o contato do nosso gestor conosco se estreitava. Primeiro, ele participava conosco do desenvolvimento das nossas atividades. Estava sempre ajudando, deixando um exemplo, mostrando como cultivar a energia da consciência sintrópica, fazendo de cada minúscula atividade uma oportunidade de meditação na ação. Em segundo lugar, ele estabeleceu reuniões específicas para lidar com tudo o que acordáramos. Terceiro, ele nos falou do diário pessoal, o diário da consciência, onde deveríamos registrar experiências extraordinárias derivadas da oportunidade de podermos zelar pelos itens sobre a nossa responsabilidade. Esse diário deveria contemplar apenas a lista dos nossos sankalpas e aquelas experiências decorridas desses sankalpas que nos levassem a compreender e perceber o desenvolvimento da egrégora e sobre como ela era capaz de fazer o gênio da lâmpada se manifestar. Nada supera o sentimento desse contato cada vez mais íntimo com o gênio da lâmpada. Em outras palavras, a ênfase deixa de ser naquilo que fazemos de errado. E o estagiário uma vez mais pergunta: o que acontece agora quando o senhor flagra alguém fazendo a coisa certa ou a coisa errada? Em resposta, ele ouve: a coisa certa nos coloca
em um mesmo estado de sintonia e satisfação. E isso fica visível para toda a equipe, que experimenta desta energia da egrégora. Basta um olho no olho para se compartilhar o que deu certo e para se sentir a alegria de fazer parte desse processo. Depois de uma boa jogada, depois de um gol, toda a equipe vibra, inclusive o técnico, que não toma parte na partida, mostrando o quanto, de fato, estamos todos unidos em torno de um mesmo ideal. E é para isso que nós mantemos a nossa reunião de manutenção da egrégora. Satisfeito, o jovem despediu-se do diretor e gastou depois mais algum tempo refletindo sobre as anotações que fizera, já se preparando para a sua próxima entrevista. Neste episódio, nós vamos ver as 3 etapas da gestão sintrópica. Nosso jovem aprendiz questiona sobre a gestão sintrópica. Na manhã seguinte, na sua última entrevista, ele segue para a matriz, onde essa gestora moderna já o aguardava. E logo no início da entrevista, ele tem a oportunidade de fazer para ela a mesma pergunta que ele já tinha feito antes, né? Além das reuniões habituais, a senhora mantém contato com o seu superior? Em resposta, ouviu o que já vinha ouvindo sempre. Muito pouco. Exceto, claro, quando faço algo que me faça perder, em parte, a conexão com a egrégora. E isso sempre se manifesta naquilo que realizamos, que então deixa de ser feito como deveria. E o jovem pergunta, isso significa que se o vê com muita frequência é porque há problemas? Em parte, sim. Trabalho aqui há mais de 10 anos, conheço muito bem todos os processos, procedimentos operacionais dessa empresa e eu mesma estabeleço os meus sankalpa e os envio a ele, que raramente tem algo a acrescentar. Eu aprendi essa disciplina interior do gestor sintrópico e por isso estou sempre satisfeita em minha egrégora e em sintonia com a consciência sintrópica que me inspira e me possibilita continuar crescendo. Quando zelamos pela nossa egrégora, os nossos resultados extraordinários ficam visíveis na expressão de cada membro da nossa equipe. O jovem pergunta, então, e quando ocorrem os problemas, como é que funciona? Quando, possuindo toda a condição para agir certo, cometo um erro sério, então ele aparece para me auxiliar em minhas sessões de Vini Yoga, para resgatar os sankalpas e, consequentemente, as egrégoras. Todo erro é sempre sinal de alguma desarmonia que pode e deve ser corrigida o quanto antes. Vini Yoga significa precisamente o compromisso e a disciplina para se começar tudo de novo a partir do ponto em que nos encontramos. Simboliza a disciplina e o compromisso de se estabelecer novos métodos específicos e bem ajustados a cada uma dessas novas situações problemáticas que encontramos durante a execução do nosso trabalho e que nos impede de alcançar os resultados esperados. Representa o esforço para se recuperar a conexão perdida com a consciência sintrópica, a única que nos dá o poder de agir com maestria e motivação correta. Esse poder envolve o compromisso com o propósito, que é o sankalpa, com o propósito definitivo de praticar essa rendição incondicional à consciência sintrópica, de modo que possamos restabelecer a harmonia da nossa egrégora e encontrar as soluções que se ocultam nas próprias experiências que vivemos. O gestor, portanto, surge nesses momentos
para nos auxiliar em nossa disciplina de Vini Yoga, que é quase uma consequência natural dos processos de instabilidade que surgem quando nos afastamos dos resultados almejados. Vini Yoga é fruto do desejo sincero de voltar a acertar, e é por isso que Vini Yoga exige de nós um esforço especial e intenso de ajuste e busca de sintonia fina com a consciência sintrópica. Logo que o erro se manifesta, o gestor nos procura e confirma os fatos. Em seguida, nos convida a repassar com ele todas as etapas do programa de gestão sintrópica. A diferença é que agora não é mais como da primeira vez, porque nós já temos conhecimento. O processo todo é como um resgate, que exige esforço e disciplina olímpica, tal qual uma espécie de purgatório, que é dolorido, mas que se destina a nos recuperar. O jovem então pergunta: quanto tempo dura o encontro com o gestor? E quanto tempo dura todo esse processo de Vini Yoga? Em resposta, ele ouve: o encontro não necessita ser longo. Na maior parte das vezes fica entre 30, 60 minutos. Agora, quanto ao processo de Vini Yoga como um todo, é difícil precisar, pois uma vez que ele é iniciado, ele logo assume esses contornos novos e nós já não temos certeza se ainda estamos em Vini Yoga ou se já voltamos a operar normalmente sob a consciência sintrópica. Não é raro que após essa etapa ocorra um verdadeiro salto quântico que acelera ainda mais o nosso crescimento. Tudo depende de como nos relacionamos com aquele erro e de quanto pudermos aprender com ele. Durante o encontro com o gestor, o que faz toda a diferença é ele nos mostrar a sua confiança em nós e em nossa capacidade de superar aquela etapa. Ele deixa clara a relação de respeito que nos orienta e o seu desejo para que eu consiga recuperar o meu desempenho, não permitindo jamais que o mesmo erro se repita. A gestão sintrópica funciona como uma universidade, onde os novos talentos logo se tornam gestores sintrópicos e encontram novas oportunidades de crescimento, dentro ou fora da empresa. E é assim que nós temos de volta a nossa capacidade de atender aos nossos sankalpas e levar adiante o nosso trabalho. Isso é fascinante, responde o jovem. Mas como é que se aprende isso? Simples, responde o gestor. Pelo exemplo, na prática, pelo exemplo do nosso superior e também daqueles que nos cercam, da nossa equipe e de todos já integrados no nosso programa de gestão sintrópica. Aprendemos até quando o nosso guru comete um erro, pois ele também entra em Vini Yoga e usa o seu exemplo e aprendizado para nos mostrar a eficácia do programa e como deveremos agir quando fizermos algo errado ou flagrarmos alguém de nossa equipe em erro. Mas se esse é o caso, pergunta o jovem, onde a senhora acredita que se esconde o segredo da eficácia dos processos de Vini Yoga? Veja, ela responde, você mesmo está experimentando agora da eficácia desse processo. Iniciou o seu aprendizado a partir do ponto em que você se encontrava, sem nenhuma espécie de pré-requisito. Eu vou deixar, então, que você pergunte isso diretamente ao nosso presidente. Ele gostaria de revê-lo. Despediram-se e o jovem deixou a sala, pensando sobre a simplicidade das 3 etapas do programa de gestão sintrópica que se fundam, respectivamente, primeiro, no Dhyana Mantra Hansa, que é o símbolo da consciência sintrópica e do processo de escuta de coração a coração, conhecido como Samvada. Segundo,
na energia interior que anima os sankalpas, e terceiro, nos processos de Viniyoga que garantem a manutenção das egrégoras e da gestão sintrópica. O estabelecimento dos sankalpas significa que a pessoa se compromete igualmente com o seu processo de mudança e crescimento interior e de atendimento às suas responsabilidades, em conformidade com a egrégora formada e o desempenho esperado pelos seus gestores. É assim que a gente liberta o gênio da lâmpada, quando cultiva o Dhyana Mantra e quando se atende aos nossos sankalpas. E se cometemos um erro mais sério, a gente busca em Viniyoga resgatar os sankalpas e, consequentemente, alcançar de novo a sintonia com o gênio da lâmpada. O episódio de hoje conclui a nossa série sobre a jornada do herói sintrópico. Depois de visitar todos os diretores por orientação do presidente, ele regressa para falar com o presidente como havia sido toda a sua experiência depois desse período de integração, desse estágio inicial. O jovem, então, revela a sua perplexidade com a simplicidade e eficácia do programa. Porque o método aparentemente tão simples não era ainda muito utilizado, embora fosse tão eficaz. O gestor, então, me diz: eu vou lhe mostrar o yantra que conservo na parede. E o jovem pôde, então, prestar atenção no conhecido símbolo Hansa, presente em quase todas as culturas e com um simbolismo bastante aproximado em quase todas elas. O gestor segue, né? Observe essa mão simétrica que não conseguimos distinguir se representa a esquerda ou a direita, onde o polegar e o dedo mínimo são indistinguíveis. Observe esse olho no centro da palma da mão. Essa mão representa a nossa capacidade de trabalhar buscando a maestria. E esse olho representa o nosso espírito, a nossa energia e aquilo que nos conecta e identifica com o grupo. É por onde se manifesta o nosso poder de ação, nosso poder de regeneração e cura, e o quanto já conhecemos e vivemos da consciência de Hansa. Os 5 dedos representam os nossos 5 sentidos, sob o domínio e controle da consciência de Hansa. Quando juntamos as nossas mãos, como no ato de prece, o fazemos trazendo à nossa mente e ao nosso ambiente um pouco dessa energia sintrópica que nos conecta e unifica a todos. A expressão Hamsa também significa eu sou, em sânscrito, Aham. Eu sou aquilo, em sânscrito, Sa. Ou seja, o termo Hansa, que significa cisne, é também, aliás, o cisne representa o espírito. Então, Hansa representa o espírito, ou seja, o fogo do coração. Mas representa também essa afirmação. Hamsa, eu sou isto. Ou seja, é o processo de identificação da sua instância humana com a sua instância de sagrado, de divino, né? Sua instância da sua origem divina. O assento da energia, onde ressoa a nossa própria respiração, conforme simbolizado nesse som onomatopeico, né? Hansa. Ele se encontra nessa região entre as sobrancelhas, que a gente chama de Agnya Chakra, que é o ponto de encontro dos canais de energia divina e sintrópica, conhecidos como Ida
e Pingala. O equilíbrio sintrópico e a harmonia geral do indivíduo resultam dessa interação de Ida e Pingala no ponto entre as sobrancelhas, no Ajna Chakra. Chakra que é considerado o centro da visão sintrópica e da percepção do sagrado. E é nisto que eu invisto. Eu sou um com a minha equipe. Eu invisto para que essa mesma consciência organize e dirija o funcionamento de todos, até o ponto de que essa energia, essa consciência, siga presente e atuante, mesmo na minha ausência. É a consciência sintrópica que nos dá o poder e a liberdade de agir onde houver necessidades. Quando estamos em sintonia com a consciência que rege a nossa egrégora, sempre sabemos o que fazer e sabemos, principalmente, quando estamos fazendo o nosso melhor, buscando a maestria, pois é somente esse exercício que nos faz avançar assintoticamente para a consciência sintrópica, que é o referencial maior para a análise de desempenho e de todos os nossos resultados. O segredo é o estabelecimento da sintonia fina entre a mente e o coração. Experimentar a sintonia entre a mente e o coração e das relações de coração a coração nos revela o diamante em nós mesmos, e isso é de um valor inestimável. Esse programa nos lembra do gênio em nós mesmos, em nosso coração. O jovem deu-se por satisfeito e não via a hora de colocar em prática o que aprendeu. Notando seu entusiasmo, o dirigente lhe diz: temos uma vaga de trainee aberta. Você gostaria de trabalhar conosco e aprender como o verdadeiro trabalho é sempre e antes de tudo um trabalho para si próprio? O jovem estagiário responde: claro que eu quero. E o dirigente afirma: o verdadeiro gestor sintrópico não trabalha para ninguém, a não ser para si próprio. E nesse processo, ele beneficia a empresa onde atua, otimizando todos os seus resultados. E é por isto que você pode ler ali naquele outro quadrinho: primeiro ser, depois fazer, e só então dizer. Primeiro temos que nos comprometer com as mudanças interiores. São elas que nos capacitam a agir como tal. Por fim, é somente após a experiência prática, com a exposição à eficácia do método, que vamos nos capacitando para formar as nossas equipes e dizer aos demais como se tornarem também, no seu devido tempo, gestores sintrópicos. E foi assim que se deu com aquele jovem. Após alguns anos, tornou-se um excelente dirigente, encorajando as pessoas que trabalhavam com ele a procederem da mesma forma. E foi tão bem sucedido que ele resolveu, inclusive, escrever um pequeno manual para servir de orientação para outras pessoas poderem também iniciar as suas jornadas. Ele descreveu como ouvida pela primeira vez falar na gestão sintrópica. E o resultado desses escritos são estas linhas que estão sendo lidas agora. O gestor encerra com uma última palavra, dizendo ao jovem: foi um prazer compartilhar com você aqui um pouco dessa minha experiência sobre a gerência sintrópica.